Bom, vamos aqui para mais um vídeo sobre cálculo de determinante da matriz A. Só que neste caso aqui, que é uma matriz quadrada, porque só pode calcular determinante, que é representação de um resultado de uma tabela, que é uma matriz é uma tabela, é o resultado dessa tabela que a gente calcula por determinante para dar um número. E aqui é uma matriz de ordem 4, 4 por 4. A regra de Sarros para calcular determinante é até 3, ordem 3, 2, 3. Passou daí, você tem que aplicar uma outra regra. Tem a de Laplace, né? Teorema de Laplace e regra de Chiot. Vamos trabalhar com Laplace. Vamos trabalhar aqui com o teorema de Laplace. Ok? E como é que consta o teorema de Laplace? Bom, é o seguinte. Primeira coisa, vamos lembrar aqui de uma coisa chamada cofator. Nós vamos trabalhar com, né, algo chamado cofator. Né? O cofator, né, é assim, é calculado em cima da posição dos elementos em uma matriz, formada aqui, né, em uma matriz chamada matriz reduzida, depois vou trabalhar isso, que é calculado da seguinte maneira: menos 1 elevado a I mais J, sempre, qualquer que seja a ordem dos elementos na matriz, multiplicado por um determinante formado por uma matriz reduzida. Porque a gente vai eliminar alguma coisa, vai ter a matriz reduzida. Mas o que a gente vai, né, calcular é a matriz referente ao elemento onde ele ocupa. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o elemento, esse elemento. Estou calculando o cofator em relação a esse elemento. Então, vai ser 2 vezes. E esse elemento ocupa o quê? Ocupa a quarta linha e terceira coluna. Então, a gente vai calcular o determinante voltado a ele, referente a esse elemento. Que a gente vai já já dar conta de fazer isto. Feito isso, então, para cada um dos elementos que a gente já já vai retomar, a gente vai calcular o quê? O determinante da matriz A. O determinante da matriz A depende da soma, é uma soma, né? Vai ser uma soma, que depende daí da quantidade de elementos da linha, coluna e assim por diante. E aí que vem a coisa interessante na hora de você trabalhar com Laplace. Então, para trabalhar com Laplace, é importante que você escolha, fique atento, vai atentar a uma linha ou uma coluna que tem maior quantidade de zeros. Tá ok? Então, por exemplo, eu vou pegar esta coluna. Poderia ser esta linha, mas eu vou pegar esta coluna. E aí, em relação a essa coluna, eu vou trabalhar com os elementos para determinar esses cofatores, né, que depende somente dos valores diferentes de zero. Porque para os valores iguais a zero, não há necessidade de, né, de calcular. Eu vou deixar indicado aqui para você que está assistindo pela primeira vez, né, guarde essa informação. Então, aqui é o seguinte. Esse nosso determinante da matriz A vai ser assim. Esse elemento 2, que ocupa uma posição, então ele vai ter assim, ó, 2 vezes A. E aí a gente vai calcular esse cofator, que calcula dessa maneira em relação a esse A, e esse 2 aqui, ele ocupa uma posição, vou até colocar de vermelho aqui, ele ocupa uma posição na tabela. Qual é a posição? Primeira linha, segunda coluna. Então, ele ocupa a posição 1, 2. E aí a gente vai calcular o cofator para esse elemento, para essa ordem. Perfeito? Mas, lembra que eu escolhi a coluna. Mas, aí, nesta ordem, calcula aqui, ó, pega aqui. Agora o zero. Esse zero vai ser o elemento aqui. Ele vai ser o elemento multiplicado por a quem? Vamos mudar de cor, para ficar legal aqui.
Esse elemento ocupa o quê? A segunda linha e segunda coluna. Então, o elemento A22. Perfeito? Que é isso que a gente vai fazer. Quer dizer, não vai fazer nesse caso, por conta que ali vai ser zero, vou explicar. Mas, agora a gente vai pegar esse elemento aqui também, que é zero, e vai multiplicar por um A, que é a ocupação desse elemento na linha e coluna. E, neste caso, esse zero aqui, que lembra que eu fixei essa coluna. Esse zero ocupa o quê? A terceira linha, ó, terceira linha e segunda coluna. Então, o elemento o quê? A32. E, finalmente, a gente vai pegar agora para esse elemento aqui, que é o 1. E um elemento neutro, ok. Vai ficar 1, que eu vou colocar aqui, vezes a quem? Vezes o A, melhorar aqui, vezes o A, que ocupa o que ali? Que é o IJ que a gente precisa. Quarta linha e segunda coluna. Ó, quarta linha. Então, eu fixei esta coluna. Você poderia ter fixado essa linha também. Só que, olha só, não importa que quem é o A22, quem é o A32, vai multiplicar por zero, que é o elemento. Então, isso aqui vai dar zero. Perfeito? E o que é que vai sobrar ali? Vai sobrar isso aqui, ó. Vou trazer um pouco para cá. Vai sobrar o seguinte: o determinante da matriz A vai ser 2 vezes o A1, 2, que a gente vai calcular, mais 1 vez A4, 2. Portanto, é o elemento reduzido ali, né? A nossa reduzida, 4, 2. 4, 2 era. 4, 2. Perfeito? É isso que a gente vai calcular agora, que esses caras aqui são chamados cofatores. Isso tudo aconteceu porque eu peguei a coluna que tem maior quantidade de zero ou a linha. Daria na mesma coisa, só mudaria aqui, aqui seria alguma coisa. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, vou ter aqui uma separação. E a gente vai calcular, então, os elementos aqui. Ó. O que a gente tem que fazer nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular aplicar o cofator neste elemento aqui, no A12. E aí, como é que se calcula? IJ, menos 1 elevado a 1 mais J. Mais 1 mais 2, quanto é? 3. Menos 1 a terceira é menos 1. Isso é importante. Ó, aqui vai ficar 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Menos 1 elevado a ímpar dá negativo. Vezes o determinante formado da seguinte maneira. A gente vai eliminar a linha onde está o elemento 2, que é o A12, e a coluna. Então, a gente vai eliminar esta linha, que tem o elemento A12, e esta coluna. O que vai sobrar? Vão sobrar esses elementos aqui, que vai ser 1, 5, 2, aqui embaixo, 1, 0 e 1. Aqui, 2, 2 e menos 1. Tirou a linha, a coluna onde está relacionado. Só que aí eu vou trabalhar agora com quem? Eu vou trabalhar com sarros. 3 por 3 é sarros. Eu não vou aplicar novamente Laplace. Você pode, mas eu acredito que é melhor você trabalhar com Laplace. Melhor com sarros. Aqui você faz o quê? Você repete as duas primeiras colunas logo após a terceira. Perfeito? E aí eu vou fechar e vou calcular aqui o determinante, que é um determinante de ordem 3, e vou aplicar a regra de sarros. E lembrar que você tem o quê? 3 diagonais principais, onde você multiplica e mantém o sinal. Então, você vai ter aqui, ó, 1 vezes 0, 0 vezes alguma coisa é 0. Vou deixar aqui.
5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 10. Vai dar mais 10. 2 vezes 1 é 2. Vezes 2, 4. Vai dar mais 4. E você tem as diagonais secundárias, que também são em números de 3. Só que nas diagonais secundárias, o que você faz? Você troca em sinal. Você vai inverter o sinal. Aqui vai dar 0. Então, aqui é 0. Nem precisa colocar, né? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Só que você vai trocar o sinal, vai ficar menos 2. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes menos 1 é menos 5. Só que você vai trocar o sinal, é menos 5. Aí você vai somar tudo isso. E tudo isso vai dar um número que a gente vai colocar ali na frente. Aqui, ó. 14. 14 menos 7 é 7. Perfeito? 14 menos 7 é 7. Certo? Opa, tem um erro aqui. Ó, 5 vezes 1 é 5, vezes menos 1 é menos 5. Opa, isso aqui é mais 5, Você esqueceu do sinal. Então, vamos lá. 10 mais 4 é 14, 14 mais 5, 19. 19 menos 2 dá 17. Só que ali eu tenho menos 1 vezes 17. Por que menos 1 vezes 17? Tem um menos 1 multiplicando. Então, isto daqui é menos 17. Então, este carinha aqui vale menos 17. Agora, nós vamos calcular este elemento aqui, quer dizer, aplicar o cofator naquela situação. Então, vou colocar aqui de amarelo agora. Nós vamos aplicar o cofator para esse elemento, A42. Perfeito? Igualzinho a gente fez aqui. Como é menos 1 elevado a I mais J, e I mais J aqui vai dar 6, 4 mais 2 é 6, menos 1 elevado a pá vai dar 1 positivo. Nem precisaria. Perfeito? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai para lá novamente e vai fazer o seguinte. Agora, a gente está calculando em relação a este elemento aqui. Tá? Que é o 1, que está aqui, não aparece. Aí, o que acontece? Para esse elemento, a gente vai desconsiderar esta linha e a mesma coluna. E aí vão ficar esses elementos aqui para a gente montar a matriz, ou determinante, melhor falando. Portanto, vai ser este 1, 1 e menos 1, ok? Agora vai ser essa linha aqui, tirando o 0, vai ficar 1, 5 e 2, ó, 1, 5 e 2, e esta linha, porque a linha onde contém o 1, que é o elemento 4, 2, e a coluna a gente tirou, ficou com os outros elementos. Então, 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. E aí a gente faz novamente a regra de Sarro, se quiser pontilhar ou não. Repete as duas primeiras colunas, né? Aí 1 e 1, 1 e 5. E aqui 1 e 0. Perfeito? Vou fechar aqui. Vou fazer assim, dessa maneira, fechando. Isso aqui vai dar um resultado. Como aqui é um elemento neutro, eu vou deixar, mas nem precisa, ok? Então, vamos lá. 3 diagonais principais. Está aqui, ó. Nem precisa fazer isso. Eu vou fazer para que você me acompanhe. 3 diagonais principais. 1 vezes 5 é 5, vezes 1, 5. Ok? 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1, 2. E alguma coisa multiplicada por 0 é 0. Vou deixar aqui. Agora, nós vamos para as diagonais secundárias, que são essas 3 secundárias, as invertidas. Que é o que você faz nas invertidas? Você muda o sinal. Então, aqui você vai ter menos 1 vezes 5 dá menos 5, menos 5 vezes 1 é menos 5, só que você fica mais 5. Tem 0 na diagonal, vai dar 0. Ó. Isso aqui vai dar 0. Aqui, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Diagonal secundária, troca o sinal. E aí a gente vai somar tudo isso.
E quando nós somarmos tudo isso, o que é que vai acontecer? Esse 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 menos 1, 11. Certo? Ok? Então, eu tenho aqui 10. 10 menos 1 é 9. 9 mais 2 dá 11. Então, aqui vai ser 11. Perfeito? E a soma disso é 11. Agora, eu tenho esses cofatores calculados, vou aí, né, vou lá para a minha expressão e vou substituir. Então, o determinante de A vai ser igual 2 vezes este carinha aqui, que é o menos 17, que é o cofator relacionado ao elemento A12 na matriz, mais o 42, que a gente acabou de calcular, que é 11. Perfeito? E aí, o determinante da matriz A vai ser igual. Aí, você vai trabalhar, fazer a sua operação. Eu tenho ali menos 34, não é isso? Eu tenho aqui menos 34 e menos 34 mais 11, que vai dar menos 23. Este é o determinante resultante dessa matriz. Ok? Certo? Então, aquele abraço.